Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à audição à CMVM. Cumprimento o Sr. Dr. Luís Lajinha de Sousa, Presidente do Conselho de Administração da CMVM, o Dr. Manuel Monteiro, Diretor-Geral da CMVM, e a Sra. Dra. Celina Carady, Secretária-Geral da CMVM. Expondo um pouco como funcionará esta audição, o Sr. Dr. Luís Lajinha de Sousa terá tempo de 10 minutos para uma intervenção inicial. Posteriormente teremos uma primeira ronda de 5 minutos para os grupos parlamentares com resposta para o mesmo tempo. E depois teremos, portanto, resposta individualizada, e depois teremos uma segunda ronda em que cada grupo parlamentar poderá usar 2 minutos para esclarecimentos adicionais e o Sr. Doutor responderá, portanto, pelo tempo total no final. Então, vamos dar início à intervenção. Sr. Doutor, tem a palavra. Muito boa tarde. Eu começo por saudar o Sr. Presidente e todos os senhores deputados desta Comissão. Quero agradecer a oportunidade de me dirigir a esta Comissão, decorridos que estão cerca de 2 anos e meio após o mandato que iniciei na CMVM, em dezembro de 2022, e é uma oportunidade que eu gostaria de aproveitar para partilhar aqui algumas notas que vão incidir sobre 3 temas. O primeiro é sobretudo para destacar aquilo que, a partir do ponto de observação da CMVM, são alguns dos principais aspectos caracterizadores da envolvente na qual atuamos. O segundo refere-se a alguns aspectos principais da atividade desenvolvida pela CMVM ao longo deste período. E o terceiro é relativo a prioridades que definimos no âmbito do plano estratégico para o período 2025-2028. Já se aperceberem, eu vou falar muito rápido para tentar não me alongar demasiado. Ainda antes de entrar nos temas que eu referi na sequência da reflexão e também da discussão com os meus colegas do Conselho de Administração sobre a intervenção inicial aqui nesta audição, eu gostaria de começar por partilhar telegraficamente 3 mensagens que, no atual contexto e a partir daquilo que é o ponto de observação da CMVM, correspondem acho que mais gostaríamos que, no fundo, perdurassem um pouco para além daquilo que é a audição de hoje. E a primeira mensagem é para expressar a convicção de que, para endereçar adequadamente vários daquilo que são os mais importantes desafios que o nosso país enfrenta, isso requer que se tire partido do recurso ao mercado de capitais em níveis substancialmente maiores do que aquilo que se tem verificado até ao momento, seja por pessoas e famílias, seja por empresas. E esse caminho pode e deve ser feito, já que não é de forma alguma uma prerrogativa apenas dos países e dos mercados de maior dimensão. A segunda mensagem é para sublinhar que a forma como a CMVM melhor pode contribuir para o desenvolvimento do mercado de capitais é essencialmente reforçando a confiança dos vários agentes nacionais e, muito importante, internacionais nesse mesmo mercado. Naturalmente que a confiança é uma condição sine qua non, mas o atingir dos resultados mais expressivos no desenvolvimento do mercado passa quer pelo recurso a instrumentos de política pública, que não são geridos pela CMVM, nem estou a defender que o sejam, quer também por dinâmicas que envolvem os próprios agentes do mercado. E neste domínio nós acreditamos que seria da maior conveniência uma reflexão sobre a forma de colmatar aquilo que são insuficiências e estimular a dinâmica dos agentes de mercado, atendendo aos muitos e bons exemplos internacionais que poderão ser tidos em conta. E seria também importante refletir sobre aquilo que é a própria arquitetura de supervisão e poder revisitá-la, quer pela necessidade de melhor atuarmos num contexto em que a própria arquitetura europeia está em mudança, quer também pela necessidade, e sem beliscar a eficácia, de otimizar aquilo que é a eficiência do mercado português nas múltiplas vertentes da atividade financeira. A terceira mensagem tem a ver com o facto de as áreas de missão da CMVM serem caracterizadas por contextos crescentemente complexos e exigentes e quando nós projetamos o futuro, apesar de não termos uma bola de cristal, nós não vislumbramos nenhuma atenuação dessa característica. Para a CMVM cumprir adequadamente as funções que lhe estão atribuídas nas áreas de missão, a autonomia e a flexibilidade são condições essenciais, quer para poder atuar de modo ágil e tempestivo, quer também para preservar e reforçar o seu estatuto de independência. E é importante deixar bem claro que a palavra independência não se traduz num benefício para os colaboradores nem para os membros dos órgãos sociais das entidades, mas sim um benefício para os agentes económicos em geral e para os cidadãos em particular. Enfim, eram estas as 3 mensagens iniciais, mas ainda antes de avançar para o primeiro tema que eu referi,
referi, gostava de deixar também uma nota adicional para referir que ao longo da minha intervenção eu vou sobretudo realçar os riscos, porque essa é sempre a principal preocupação de um supervisor. No entanto, quero também deixar muito claro que, mesmo sem eu referir, os riscos também trazem muitas oportunidades que podem e devem ser aproveitadas. Relativamente ao primeiro tema, que eu referi como sendo de caracterização da envolvente, ele justifica-se porque os mercados de capitais e a sua supervisão, eles não funcionam numa ilha que esteja desligada daquilo que está à volta, e um aspecto que ascendeu ao topo da lista em termos de importância e que por lá se tem mantido e reforçado a sua posição, prende-se com as tensões geopolíticas e o agravamento das mesmas, sobretudo a partir de fevereiro de 2022, com todas as consequências resultantes em matérias como o comércio, o investimento e a cooperação internacional. Um outro aspecto também caracterizador da envolvente está mais diretamente relacionado com a Europa e, em particular, com a União Europeia, já que nós temos vindo a assistir a desenvolvimentos que, estando em muitos casos relacionados com as tensões geopolíticas, noutros têm uma justificação que vai muito para além de uma reação conjuntural ou estrutural a essas mesmas tensões. Eu refiro-me, em particular, a 3 desafios que têm fortes implicações para a CMVM e para os mercados de capitais e que, sendo desafios de dimensão global, ou pelo menos à escala europeia, eles podem ainda ser mais exigentes em alguns países, em concreto, como é o caso de Portugal. Um desses desafios é a digitalização, que traz consigo várias implicações, e uma traduz-se no facto de nós termos vindo a evoluir de uma forma muito rápida para uma situação em que o valor económico das empresas está, sobretudo, cada vez mais concentrado naquilo que é a sua componente intangível, como é, por exemplo, a propriedade intelectual, e a avaliação desses intangíveis e o seu financiamento faz mais sentido num contexto de mercado de capitais do que propriamente através de modelos tradicionais de financiamento via setor bancário. Outra das implicações da digitalização é também o aumento da importância da cibersegurança e também da dependência de um número muito limitado de fornecedores de certo tipo de soluções e das potenciais consequências sistémicas que podem daí advir. E, por último, e ainda dentro da digitalização, nós não devemos também negar aquela que tem sido e continuará a ser uma característica que está associada, e em particular quando ela é conjugada com a inovação, refiro-me ao facto de que aqueles que querem atuar de forma ilícita e aproveitar-se indevidamente dos investidores, sobretudo dos mais incautos, continuarão a ter oportunidades para o fazer. O segundo desafio que eu gostava de referir é o da sustentabilidade, ainda dentro deste enquadramento, e ainda que circunstancialmente possa existir menos interesse em falar do tema, não é por isso que ele é menos importante e que nós deixamos de ter que o enfrentar, incluindo ao nível da forma de financiar esse desafio. O terceiro desafio é o demográfico, e trata-se de um problema que também muitas vezes é referido como o inverno demográfico e que se traduz basicamente numa quebra de rendimento na reforma e na necessidade do aumento da carga fiscal sobre os contribuintes atuais e futuros, se quiser compensar essa quebra, independentemente da designação que se quiser dar. Quando conjugamos a perda de rendimento na reforma com um aumento da longevidade, nós temos mesmo que encontrar boas respostas e parte delas estão associadas ao mercado de capitais. Enfim, apesar de não haver uma fórmula conhecida para garantir o sucesso ao lidar com todos estes desafios, há, no entanto, um elemento relativamente ao qual existe um alinhamento amplamente partilhado, se não mesmo unânime, pelo menos a nível europeu, e eu refiro-me ao papel imprescindível e muito maior que deve ser desempenhado pelo mercado de capitais para financiar a digitalização e a transição energética, face àquilo que são os montantes envolvidos, aos riscos que estão associados a esse investimento, à necessidade de encontrar formas de financiamento que não são compatíveis com o financiamento bancário, para termos também um modelo mais equilibrado de financiamento da economia, facilitar a transmissão da política monetária e podermos lidar melhor com os choques futuros que possam vir a existir, e também para fomentar a poupança e permitir aceder a maior retorno, ainda que necessariamente também com um maior risco que lhe está associado, contribuindo, sobretudo para um país como Portugal, para mitigar um tema que é reconhecido, que é do déficit crónico de capital. Naturalmente que este processo ele também convoca, sobremaneira, o supervisor do mercado. Passando ao segundo tema que me propus abordar, afirmar a atividade desenvolvida pela CMVM no passado recente. Enfim, há vários aspectos que podem ser convocados. O primeiro prende-se com iniciativas que a CMVM desenvolveu ao longo dos últimos anos, desde logo em relação às recomendações que constavam do relatório da OCDE sobre a dinamização do mercado de capitais. A CMVM concretizou
se não tudo, praticamente tudo o que estava na sua esfera direta de atuação, e fê-lo ainda durante o mandato do anterior CA, do Conselho de Administração, e o atual Conselho, enfim, manteve as iniciativas de caráter plurianual. Eu refiro-me, por exemplo, dentro disso que foi concretizado, a promoção da revisão do Código de Valores Mobiliários, do regime de gestão de ativos, do regime de empresas de investimento, o regime jurídico de supervisão da auditoria, lançamento de guia de emitente, implementação do roteiro para o financiamento, enfim, e muito mais, mas fico-me por aqui. Devo, no entanto, realçar que, relativamente àquilo que eram as recomendações que estavam fora da intervenção direta da CMVM, o seu grau de concretização é muito reduzido, e estou a ser simpático. E tendo por base os resultados obtidos com o que foi feito e aqueles que poderiam ter sido obtidos com o que era suposto ter sido feito, eu creio que nós podemos afirmar com elevada convicção que existem caminhos que podem ser seguidos para promover o desenvolvimento do mercado de capitais, nas suas diferentes componentes, e esses caminhos não são fórmulas secretas, nem de implementação inacessível a um país como Portugal. O segundo aspecto que gostava de referir, dentro deste tema da atividade desenvolvida pela CMVM, prende-se com a atuação também levada a cabo ao longo dos últimos anos para transformar e reforçar a sua capacidade de supervisão num quadro que conjuga, nomeadamente, solicitações crescentes, maior complexidade a vários níveis, seja dos produtos, das entidades, das tecnologias, dos processos, a par também com o alargamento de competências da CMVM, uma restrição de recursos cada vez mais ativa e a necessidade de criar um ambiente propício à inovação e ao desenvolvimento do mercado. E apesar de serem muitas as matérias que justificariam aqui destaque no que à transformação e reforço da capacidade de supervisão diz respeito, eu vou referir apenas 3, dadas as limitações de tempo. A primeira corresponde àquilo que nós designamos por supervisão com base no risco, e, enfim, parte do reconhecimento de que não é possível supervisionar tudo e todos, e isso implica recorrer a modelos que nos permitam priorizar aquela que é a nossa atuação de supervisão. A segunda referência é sobre os instrumentos que estão disponíveis para reforçar a confiança dos cidadãos no mercado, e um exemplo desta atuação é a criação de um mecanismo de resolução alternativa de litígios, o RAL. A terceira referência que gostava de fazer corresponde a uma linha de atuação à qual a CMVM tem procurado dedicar a melhor atenção e refiro-me também à disponibilização de informação útil, acessível e tempestiva, quer aos profissionais do mercado, quer aos investidores em geral e aos investidores de retalho em particular. Eu, antes de passar ao terceiro e último tema, gostava de sinalizar que a capacidade de resposta da CMVM não só tem vindo a estar sujeita a pressões crescentes, como não se vislumbra também aqui uma inversão de tendência, antes pelo contrário. E essas pressões são resultado da conjugação de vários fatores, enfim, nos quais se destacam as dinâmicas das rúbricas de custos. O elemento crítico para o exercício das funções da CMVM é o talento de que pode dispor a cada momento para lidar com a complexidade, a variedade e a intensidade de solicitações com as quais é confrontada. Este é um recurso para o qual o mercado relevante de talento não é um mercado local, é um mercado global, ou pelo menos ele é europeu, e mesmo quando a concorrência parece local, não raro, normalmente corresponde a entidades internacionais que a atuar em Portugal e, portanto, que transforma também esta concorrência mais internacional do que local. E para além de que, em muitas situações onde a concorrência por este talento é local, a CMVM tem tido dificuldades crescentes em atrair ou mesmo reter o talento que necessita. No entanto, as pressões sobre os custos vão muito para além dos recursos humanos, e merecendo também aqui um destaque especial as rúbricas de custo relativamente a investimentos relacionados com as tecnologias de informação, seja em termos de montantes de investimento que são necessários, seja depois em termos daquilo que são os custos anuais com as atualizações de software ou parecido com essas licenças. E ainda dentro dos custos, ao que eu referia, cresce também o facto de nós sermos confrontados com solicitações às quais não podemos deixar de corresponder, como é o caso, por exemplo, das contribuições diretas para a ESMA e também dos custos indiretos que decorrem do envolvimento das nossas equipas nas atividades que são promovidas pela ESMA. Se do lado dos custos o panorama é o que eu acabei de referir, nós temos também que ter presente o outro lado da equação e, desde logo, o facto das receitas da CMVM serem totalmente autónomas do Orçamento de Estado, não representando qualquer encargo para os contribuintes.
E, no entanto, essas receitas são, em parte, dependentes das condições de mercado, que obriga, de facto, a um especial cuidado nos processos de orçamentação, que tendem a ser fortemente conservadores para minimizar o risco dos déficits de execução orçamental ou de resultados negativos, que é uma linha vermelha que não podemos passar. Por outro lado, mesmo quando a CMVM consegue gerar saldos positivos de gestão anual de receitas e despesas, isso não significa a possibilidade de aproveitar essa margem para mitigar alguns dos constrangimentos que enfrentamos, já que a CMVM também não dispõe de um nível de autonomia na gestão dos saldos, enfim, que pelo menos que consideremos adequado a esse efeito. Passando ao terceiro tema que eu gostava de abordar, que é sobre as prioridades da CMVM para o futuro, neste ponto queria deixar aqui um destaque especial, também sintético, ao plano estratégico da CMVM para 2025-2028, e a primeira referência que eu quero deixar é sobre a visão que o plano reflete, que é um mercado de capitais que cria valor e bem-estar. E para traduzir esta visão em ação, definimos 5 objetivos estratégicos, que eu não vou detalhar, mas cuja concretização assenta em 4 ingredientes que têm que estar presentes nos objetivos do plano e também nas atividades a desenvolver pela CMVM para atingir esses mesmos objetivos. O primeiro é o conhecimento, enfim, parte da convicção profunda que o conhecimento sólido e factual ele é essencial para suportar a tomada de decisões, sobretudo em matérias relacionadas com o mercado de capitais, onde muitas vezes o preconceito e o desconhecimento leva a resultados opostos aos desejáveis. E aqui deixo uma referência ao estudo que a CMVM promoveu e que foi levado a cabo por um grupo de prestigiados académicos de 3 universidades portuguesas e que foi recentemente apresentado em Braga, e ele está disponível, e, enfim, e esperamos que ele possa ser útil para os decisores de políticas públicas. O segundo ingrediente é o da confiança, mais concretamente o fortalecimento da confiança no funcionamento do mercado de capitais, nos seus intervenientes, e tendo que consciência de que essa confiança ela assenta em elementos concretos, não é só uma palavra, ela assenta em elementos concretos, que, enfim, que passam também pelo conhecimento, pela transparência, pela fiabilidade da informação, pela previsibilidade, coerência, tempestividade, enfim, só para indicar alguns. O terceiro ingrediente que temos é o do desenvolvimento do mercado de capitais, atraindo nomeadamente mais empresas, investidores e outros intervenientes, na convicção de que Portugal não só tem muitas das condições necessárias para fazer, como pode também melhorar a sua posição onde as condições não são ainda as adequadas. E o quarto ingrediente é o dos resultados, traduzindo-se na aspiração que a CMVM tem, no final da vigência do plano, Portugal possa ter um mercado mais resiliente, mais desenvolvido e com maior diversidade de soluções. E é com base nestes ingredientes que definimos os tais 5 objetivos estratégicos, que eu não vou detalhar, e para atingir esses objetivos nós iremos desenvolver um conjunto de iniciativas ao longo do ano, que elas sejam iniciativas de caráter anual, sejam plurianual, e que continuarão a ser comunicadas. Nós comunicamos as iniciativas no início de cada ano e prestamos contas no final do ano ou no início do ano seguinte relativamente a essas iniciativas. Eu tenho consciência do tempo, enfim, mas se o Sr. Presidente me permite e também os seus deputados, então, era só para, enfim, se é mesmo 30 segundos, não consigo dizer o que tenho aqui e se calhar ficava-me por aqui, deixando aqui só uma nota a dizer que o âmbito, só para tornar mais claro aquilo que é o âmbito da atividade da CMVM, não querendo ser exaustivo, mas são 61 sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo, 534 organismos de investimento coletivo, 77 sociedades de capital de risco, 368 organismos de investimento alternativo, acresce a isto 1.346 auditores, dos quais 21 de entidades de interesse público, 47 intermediários financeiros. Enfim, a lista continua. No final, isto dá um total de cerca de 4.300 entidades que são supervisionadas, entidades que são, muitas delas, do mais sofisticado que há, do mais exigente e, portanto, que, de facto, requerem muita atenção e disponibilidade de recursos para poder fazer uma supervisão adequada destas mesmas atividades. Enfim, teria aqui ainda mais uma série de coisas, mas que eu não quero abusar do tempo, fico por aqui sem, apesar de ter acelerado, não consegui concluir no tempo que pensava. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Compreendemos que, enfim, houve aqui uma tolerância alargada a pedido do Sr. Presidente da CMVM. Entendemos que é uma entidade que já não vinha cá desde fevereiro de 2023 e, portanto, penso que seria mais que justo
esta tolerância na intervenção inicial. Muito bem, vamos dar então início à primeira ronda. O Sr. Deputado Ricardo Carlos, do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra. 5 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Diretor-Geral, Sra. Secretária-Geral, Sr. Presidente. Muito obrigado pela vossa presença. Antes de mais, gostava de salientar aquilo que é o papel fundamental da CMVM em Portugal, no sentido de garantir a regulação e a supervisão do mercado de instrumentos financeiros. O papel da regulação é cada vez mais desafiante, cada vez mais estratégico, num mundo que está em constante mudança e que exige, por parte do regulador, uma adaptação constante e ágil. Sr. Presidente, começo pelo passado, nomeadamente por aquela que foi a Estratégia 22-24, e pelo relatório anual de 23, nós vemos que a Estratégia 2, de fomentar o investimento e poupança de longo prazo, foi a que teve uma execução mais diminuta. Estratégia essa onde está incluído o estímulo do investimento, da poupança em instrumentos financeiros, o fomento da competitividade dos agentes económicos no mercado de capitais ou, por exemplo, a melhoria de atendimento geral daquelas que são as unidades orgânicas e, nomeadamente, através da redução dos tempos de espera. Vemos ainda que numa escala de 0 a 5, começou em 2022 com 3.9, passou em 2023 para 3.1 e terminou em 24 em 2.8. Ou seja, assistimos aqui a uma trajetória negativa. Pergunto-lhe o que faltou para ter sido alcançada uma melhor execução. Relativamente àquelas que são as medidas implementadas pela CMVM, está em condição de nos indicar qual é que foi o impacto do primeiro plano anual de literacia financeira? E também de medidas como o portal do investidor ou um mecanismo de resolução alternativa de litígio, entre outros. Estas novidades estão efetivamente a chegar aos investidores não profissionais ou denotam dificuldades? Também questiono se já é possível mensurar de alguma forma o impacto da implementação da Sandbox Market for Growth. E questiono, até no seguimento daquilo que ainda agora disse, se não poderá existir aqui algum problema de comunicação em fazer chegar a mensagem destas ferramentas e se poderá, por exemplo, a solução passar pelos agora famosos finfluencers para que esta mensagem possa chegar de forma mais fácil. Durante o ano de 2024 foram dados passos importantes na definição do plano Subtech e no lançamento de ferramentas baseadas na inteligência artificial que reforçam a capacidade de detecção precoce de riscos e visam preparar naturalmente a CMVM para uma supervisão mais eficaz, mais ágil, com vista ao reforço da confiança dos mercados. E aquilo que questiono é, são estas ferramentas úteis e eficazes? Se, em que medida? E questiono se a CMVM está preparada para os desafios presentes de curto e médio prazo relativamente à inteligência artificial. Depois, como também já falou, da questão do cibercrime, e sabemos que é um desafio nacional e global, mas também para a CMVM. E questiono se tem as ferramentas necessárias para este tipo de combate. Sei lá, falo, por exemplo, daquele que é o bloqueio de websites, de apps, se isso é um mecanismo ágil. Depois, sabemos que em 2025 a CMVM irá lançar um comparador de produtos financeiros para permitir comparar de forma fácil riscos, custos, retornos, de uma forma clara e fidedigna, e gostaria de saber se já existe alguma previsão para este lançamento. Depois, e falando concretamente de empresas e pegando no estudo que disse há pouco, que foi feito pela CMVM em colaboração com as universidades do Minho, de Coimbra e do Porto, em que é evidenciado que desde 2000 o impacto do mercado de capitais no crescimento económico de Portugal tem seguido uma tendência de redução. E assim sendo, eu questiono se existe a percepção, pela parte do regulador, de falta de confiança do mercado por parte dos investidores. E pergunto mesmo se existe aqui alguma aversão ao risco que possa ser ou não justificada. E estas questões ainda são mais relevantes quando os autores deste estudo identificam o desenvolvimento do mercado de capitais, ou melhor, que o desenvolvimento do mercado de capitais seria benéfico para Portugal, nomeadamente com efeitos no aumento do investimento, da inovação e da produtividade. Ainda sobre a participação de empresas nos mercados, sei que não será fácil, pergunto se estão criadas as condições para as empresas entrarem nos mercados de
capitais e começando naturalmente pelo mercado obrigacionista, que será naturalmente, provavelmente, o ponto de entrada. E para terminar, foi notícia e inclusive foi alvo de comunicado por parte da CMVM o facto de não existir a obrigatoriedade legal de gestores, e neste caso do novo banco em particular, de revelarem ganhos com a venda de participações. E eu questiono se considera relevante este reporte de ganhos e participações para bem e a bem da transparência e se sabe se existe paralelo noutros países, nomeadamente dentro da União Europeia, em que existe a divulgação, seja por parte da empresa participada ou por parte do gestor. E, por fim, se relativamente a isto, se tem alguma recomendação relativamente aos casos. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Presidente da CMVM para responder. 5 minutos. Até 5 minutos, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. De facto, o leque de perguntas, eu adorava poder ter aqui tempo para responder, porque são todas muito relevantes. De facto, em relação a este tema da Estratégia 2 e ela evidenciar um nível de concretização muito mais baixo, e nós somos transparentes, ele resulta de várias coisas. Houve uma parte que eu consegui dizer, que foi muita coisa que não foi feita e que devia ter sido feito, e é tornar claro que, por muito que a CMVM tenha vontade, e acredito que no ADN da casa e no ADN das pessoas da casa, a palavra contribuir para o desenvolvimento e tentar promover o desenvolvimento, ela está muito presente, mas há limitações. Um supervisor, enfim, e parcialmente regulador, tem muitas limitações naquilo que pode fazer e, portanto, aquilo que faltou fazer foi fora do âmbito de atuação do supervisor. Não quer dizer com isto que não possamos sempre melhorar, porque é aí que residem muitos dos estímulos que podem fazer a diferença. E nós, felizmente, e acho que isso é inspirador, quando nós olhamos para o panorama europeu, enfim, também não nos devemos autoflagelar, pensar que somos casos únicos, porque, de facto, o acesso ao mercado é menos comum a nível europeu, mas o panorama europeu também nos dá, felizmente, bons exemplos de que, havendo vontade e havendo os instrumentos, se consegue alterar completamente essa situação e os países nórdicos, que não são propriamente países que possam ser acusados de não ter cuidado e atenção a questões sociais, são dos países onde os mercados de capitais são mais dinâmicos, justamente porque há um conjunto de medidas e de instrumentos que facilitam e que promovem o acesso ao mercado. Eu acredito que há 3 pilares essenciais para poder dinamizar o mercado e que, enfim, as peças, os elementos que depois permitem operacionalizar estas peças estão muito fora da competência da CMVM. É haver um estoque de capital de poupança disponível. Tipicamente estes estoques de poupança vêm, nos vários países, estão associados a esquemas complementares de poupança para a reforma, porque é aí que está o capital de longo prazo que está disponível para poder ser canalizado para investimento e, portanto, haver esse estoque é um elemento essencial. Depois, outro aspecto tem que ver com a fiscalidade, e quando nós falamos em fiscalidade, não nos referimos apenas à taxa, àquilo que é visível, é claro que esse é um elemento importante para os agentes, mas referimos-nos naturalmente à taxa, referimos à base sobre a qual a taxa incide, portanto, onde é que ela vai ser aplicada, referimos-nos também àquilo que é a facilidade dos agentes económicos cumprirem as obrigações fiscais, dependendo do tipo de instrumento, e há uma assimetria brutal entre, por exemplo, adquirir produtos, adquirir um depósito bancário ou fazer um investimento em mercado, e depois também a própria estabilidade fiscal, digamos, porque os agentes, se fizerem investimentos de longo prazo, eles gostam de ter uma perspectiva de longo prazo sobre como é que vai ser a fiscalidade ao longo desse tempo. Portanto, quando falamos de fiscalidade, falamos de várias coisas, a taxa é visível, mas é só uma. E depois há um terceiro elemento que é absolutamente crítico, que é, eu posso ter o estoque de capital, posso ter a capacidade de mobilizar, e estava-me aqui a faltar uma ideia dentro da fiscalidade, é ter a capacidade de mobilizar isso e permitir que, sobretudo se esse capital estiver na posse de investidores institucionais, tipicamente fundo de pensões, que eles possam também ter capacidade de alocar ao mercado, mas depois é fundamental existir aquilo onde se aplica esses fundos, que são
emitentes, são empresas, não é? E que as empresas sejam atrativas. E, portanto, se nós não tivermos empresas atrativas, tipicamente aquilo que, mesmo que tivéssemos o capital e a forma de o utilizar, ele iria ser canalizado para aquelas que fossem mais atrativas, que se calhar não estão cá. Portanto, trabalhar nestas 3 dimensões é importante. Enfim, não vou dizer que a CMB não possa atuar em algumas, mas acredito que esteja muito fora daquilo que é a sua capacidade. E, portanto, isto explica um bocadinho esta falta de resultados nesta questão da mobilização e também, devo-lhe dizer, também tem que ver com aquilo que é o nível de ambição que nós pomos quando definimos os objetivos. Quer dizer, aqueles números que aparecem lá, eles não aparecem, quando nós definimos os objetivos, não os definimos para aparecer bem na fotografia no final. São discussões muito intensas e tentamos pôr sempre aquilo que é o objetivo encostado ou acima daquilo que se consegue alcançar e, portanto, já sabemos que nunca lá vamos estar e, portanto, uma parte daquele valor que está abaixo do limite resulta de pormos a fasquia muito também acima. Enfim, não sei se ainda tenho aqui margem. 5 segundos. Pois, então fico por aqui. Peço desculpa não ter... Ficará então para uma próxima ronda. Muito bem. Passa então a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira, do Grupo Parlamentar do Chega. Sr. Deputado, tem a palavra. 5 minutos. Muito obrigado. Queria cumprimentar os senhores deputados, o Sr. Presidente, cumprimentar também o Sr. Presidente da CMVM, o Dr. Luís Lajinha de Sousa. Habitua-se a esta gestão de tempo, aqui é mesmo ao segundo, e se estivéssemos no plenário, olha, cortava-nos o pio, que ainda seria pior, mas aqui a tolerância também existe e o Sr. Presidente é, de facto, uma pessoa tolerante. Nós estamos aqui para ouvi-lo no âmbito do plano de atividades, saudá-lo também pelo trabalho que tem efetuado na sua vasta experiência já noutras grandes funções e também ao nível do quadro diretivo que nos traz, porque, de facto, a missão e a visão desta entidade é se previsionar e regular os mercados dos instrumentos financeiros, funções muito vastas, muito importantes, muito determinantes, porque asseguram a estabilidade dos mercados, contribuindo para a identificação e prevenção do risco sistémico. Há também a contribuição ao desenvolvimento dos mercados de instrumentos financeiros, entre muitas outras atividades, mas há uma que também é importante, que é sancionar as infrações aos códigos dos valores dos mercados imobiliários e aqui não resisto a fazer 2 perguntas prévias. Uma não respondeu, a questão dos influencers. Há 60 irregularidades que foram detectadas sobre 33 influencers ditos famosos, entre aspas, e, portanto, o papel que tem tido nesta matéria, o que é que resultou daqui, porque vimos que no primeiro trimestre do ano, quer o Banco de Portugal, quer a CMVM, aumentaram as coimas que foram aplicadas neste sancionar, foram cerca de 2 milhões de euros, que o mesmo é dizer foi mais que 2024, ou seja, tinha sido 1,5 milhão em 2024. Isto é um trimestre. A pergunta é, quem são? Poderá-nos dizer de que atividades são, pelo menos, a que é que se refere, se é do setor financeiro, se é de empresas e de que setor. Eu acho que isso é relevante nesta casa, nós sabemos em quem é que se está a sancionar e da forma como se está a sancionar. Estas perguntas são importantes porque também na intermediação financeira e no financiamento corporativo, onde a CMVM define prioridades de supervisão e medidas regulatórias para este ano de 2025, é referido no plano que nos apresentou e queremos questionar qual o seu grau de execução e que grandes medidas já foram tomadas pela CMVM neste sentido durante o presente ano de 2025, a partir do princípio que já decorreu mais de metade do ano. O mercado de capitais é outra área muito importante e continua a enfrentar desafios significativos. Mantém-se pouco atrativo ao nível das empresas que queiram estar cotadas em bolsa. É um problema estrutural e também cultural no nosso país. O que é que nós podemos fazer ao nível da supervisão, Portugal, não só para concorrer com outras praças europeias e atrair empresas, mas também para estimular a entrada de empresas nacionais neste mercado de capitais? Foi noticiado também há poucos meses que a CMVM falhou num dos seus objetivos estratégicos do ano passado, que era a criação de contas low cost para pequenos investidores.
Já sabemos que os portugueses têm uma exposição reduzida nos mercados acionistas, algo que é identificado, mas a pergunta que lhe deixo é o que é que está a faltar na prática para tornar o mercado de capitais mais atrativo, acessível para os pequenos investidores em Portugal. Considera que as contas poupanças isentas de impostos modulados conforme o ISA account no Reino Unido poderão ser uma solução? Que outras alternativas a CMVM propõe? E para terminar, Sr. Presidente, não resisto também a falar-lhe de um tema que foi levantado pelo bastonário da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, que considero importante. Referiu-nos há dias que existe um quadro de conflito de interesses dentro da supervisão em Portugal. E este quadro de conflito de interesses tem em conta o fato de quem supervisiona são auditoras e também as empresas que estão em bolsa, que são as emitoras. Pode esclarecer-nos sobre o que é aqui referido e esta preocupação dos revisores oficiais de conta? Há ou não um conflito de interesses em Portugal e se devemos estar preocupados com as palavras tidas por um bastonário de uma atividade desenvolvida em Portugal tão importante como é rever as contas de todas as empresas de Portugal, aquelas que estão cotadas pelo menos e que são objeto de supervisão pela CMVM. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está com uma ligeira tolerância também. Muito bem. Sr. Presidente da CMVM, por favor, pode responder. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Também aqui acho que não vou conseguir cobrir tudo, mas relativamente a este tema dos influencers, convém aqui referir, digamos, utilizamos esta expressão influencers, mas a CMVM não tem a obrigação de supervisionar influências, ou seja, não existe uma categoria de entidades influências que seja supervisionado pela CMVM. Aquilo que nós supervisionamos são comportamentos, atividades que existem no mercado, enfim, e na medida em que essas atividades possam ser feitas por determinadas pessoas, entidades, enfim, que às vezes têm uma classificação, enfim, depois acaba por se associar a classificação a essas entidades, mas não há propriamente um mandato de supervisão dos influências. Isso não significa que não estejamos atentos àquilo que são hoje fenómenos que... Perdão? Sancionamos comportamentos que sejam desadequados face àquilo que são as regras que existem para poder atuar no mercado, independentemente de ser feito por alguém que se intitula influencer ou ser feito por alguém que não tem esse tipo de título. O comportamento aqui em si é que é relevante. E, portanto, aquilo que a CMVM fez, naturalmente que este nome aparece e hoje é comumente utilizado, e, portanto, aquilo que a CMVM fez foi procurar perceber o que é que está a acontecer no espaço onde se movimentam este tipo de agentes, e estes 33 foram aqueles que a CMVM conseguiu identificar que atuam, digamos, neste espaço, e não significam que sejam 33 pessoas, ou vamos chamar-lhe pessoas, que estejam a ter comportamentos incorretos. Nós temos que ter também aqui muito cuidado nesta matéria, porque no contexto atual, e face àquilo que hoje são as formas de diferentes agentes se relacionarem com as tecnologias, inclusive os jovens, muitos destes influencers podem ter um papel importante e não é por chamarem influências que isso tem que ter logo uma carga negativa, e eles até podem ter um papel importante em contribuir para a literacia financeira. E devo-lhes dizer, e nós eu tenho tido a oportunidade de participar às vezes em contextos de reuniões ligadas a entidades internacionais nas quais estamos, onde aparecem muitas destas entidades que têm o maior interesse em, a expressão portuguesa, separar o trigo do joio e assegurar que aqueles que estão eticamente a atuar e a contribuir para promover a literacia financeira não sejam confundidos com aqueles que têm comportamentos desadequados. E, portanto, o que nós fazemos nestas matérias é perceber quem está a atuar,
olhar para o tipo de comportamentos e quando detectamos alguma matéria que é passível de ser sancionável, no limite ela é comunicada ao Ministério Público, que tem depois a capacidade de atuar. E, portanto, não posso aqui naturalmente entrar em nomes concretos, mas digamos é este o caminho que fazemos. Depois, problema estrutural da falta de empresas em mercado é de facto um problema, perdão? Enfim, não sei, neste momento, sobre estas figuras em concreto, não. Vamos ver, estes números, nós não devemos olhar para estes números comparando em relação a anos, um ano com o outro. Estas atividades vão evoluindo, comparar um ano com o outro não é, digamos, enfim, faz sentido e nós publicamos, mas não devemos tirar conclusões se num ano é muito alto comparado com o outro ano ser muito baixo. Os processos têm dinâmicas diferentes. Aquilo, muitas vezes, quando eles se traduzem na coima, enfim, pode ter tido um processo que iniciou lá mais atrás. Portanto, eu não consigo aqui dar-lhe aqui uma justificação para cada um deles e não sei se era essa a ideia, saber se... Pois, estava aqui a indicação que, enfim, nós disponibilizamos aquilo que podemos disponibilizar em termos de informação no site da CMVM. Eu confesso que não os tenho todo não tenho memória, se for preciso depois podemos disponibilizar essa informação. Se tiver aqui ainda a oportunidade relativamente, havia aquele tema da OROC, que, enfim, apesar de ser o último, mas acho que gostava de referir, para dizer que nós estamos muito abertos e muito tranquilos em relação àquilo que são opiniões e críticas que possam haver. Temos consciência de que a função da auditoria é uma função absolutamente essencial para a credibilização do mercado e o modelo que nós adotamos é um modelo que decorre também de orientações europeias, não sentimos que haja aqui qualquer tipo de conflito de interesse, ou se ele existir de alguma forma, a CMVM, qualquer organização tem, se ele porventura existisse, há mecanismos que podem obstar, e eu confesso que não vejo onde é que para além dessa ideia, pelo facto de, bom, temos emitentes, as emitentes são auditadas e como também supervisionamos os auditores, isso pode ser um conflito. Confesso que não vejo aí qualquer problema, porque a nossa preocupação é assegurar que o mercado funciona, que tem confiança e, portanto, isso significa aplicar os critérios mais rigorosos para seja para os emitentes, seja para os auditores. E, além disso, o modelo que temos em Portugal não é uma situação única, contrariamente às vezes àquilo que é dito, por exemplo, no caso da Holanda, no caso da Polónia, também se verifica a mesma situação. Peço desculpa. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, 5 minutos, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Cumprimentar também a CMVM, na pessoa do Sr. Presidente, Sr. Administrador, Sra. Secretária-Geral. Nós temos tido no nosso país um forte aumento da taxa de poupança, mas a verdade é que continuamos a ter, de facto, um baixo nível de investimento da parte das famílias. É muito relevante, de facto, o estudo que publicaram no mês passado e queria enaltecer esse estudo, que vem complementar, de certa forma, aquilo que foi o estudo da OCDE e bem, disseram que fizeram várias alterações, nós aqui na Assembleia acompanhámos várias delas, mas seria importante perguntar se, no vosso entendimento, houve alguma alteração, nomeadamente legislativa, que ficou por fazer da parte da Assembleia da República ou da parte do Governo, das recomendações que saem do estudo da OCDE e se o novo estudo publicado no mês passado acrescenta algo ao nosso caderno de encargos legislativo, por assim dizer. Nomeadamente, nós temos 2 pontos que temos vindo a falar que achamos que são relevantes, designadamente reduzir as limitações legais ao financiamento através de obrigações, também já aqui foi referido, e também desenvolver incentivos à utilização de estruturas de financiamento agrupado para PMEs.
Também registar positivamente a identificação do Sr. Presidente da reforma da arquitetura do sistema de supervisão financeira e recordar que isto foi um assunto muito discutido, houve um grupo de trabalho, houve uma proposta de lei em 2019, nomeadamente com a proposta da criação da Autoridade de Resolução e Sistemas de Garantia, e perguntar se, do seu ponto de vista, o modelo encontrado por consenso em 2019 continua atual aos dias de hoje. Em terceiro lugar, nós vimos, de facto, recentemente assinado um protocolo para a resolução alternativa de litígios. E esta Câmara discutiu recentemente também uma proposta da parte do PS no sentido de tornar o sistema de mediação da CMVM de resposta obrigatória, que não quer dizer que seja de resolução obrigatória, tal como sucede com o mediador do crédito do Banco de Portugal. Ora, no nosso entendimento, a solução que a CMVM conseguiu obter através do protocolo ainda não tem suficiente implantação no mercado, na medida em que são apenas 17 das empresas de investimento que assinaram este protocolo e que elas também não são suficientemente expressivas do ponto de vista dos clientes. E, portanto, perguntar qual é que vão ser os esforços que vão envidar para alargar este mecanismo de resolução alternativa de litígios ao conjunto do mercado e não apenas a estes subscritores. E ainda neste sentido, se no vosso entendimento há necessidade de nós melhorarmos o sistema de indenização de investidores. Uma das grandes novidades que vemos no plano estratégico é o SUBTEC, o plano SUBTEC, que tem a mesma vigência que o plano estratégico. Perguntar, para além das questões de fraude que são muito referidas, se tem outros casos de uso na aplicação, por exemplo, da inteligência artificial em tecnologia de supervisão e ainda ir a 2 diplomas muito importantes que serão em breve apreciados pela nossa Comissão. O MICA está atrasado. Sabemos que a CMVM já entregou ao Governo a legislação. Nós éramos supostos discutir hoje um projeto de resolução que foi adiado pelo PSD para recomendar a rápida aprovação desse regime. Do vosso ponto de vista, qual é que é o impacto que isto está a ter no mercado? E, em segundo lugar, o DORA. E, portanto, perceber-se do ponto de vista da resiliência digital do sistema financeiro, se no vosso entendimento já está feito toda a transposição legislativa adequada e como é que está a ser a recepção da parte dos operadores. E se falamos de resiliência operacional digital, é importante, também podemos falar, Sr. Presidente, da resiliência contra outro tipo de riscos. Tivemos no passado dia 28 de abril riscos energéticos, temos também outros riscos de ordem diversa. Perguntar se já foi feita uma avaliação da parte da CMVM do ponto de vista das infraestruturas do mercado financeiro, que são infraestruturas críticas na legislação nacional e europeia, do ponto de vista da resiliência operacional noutros âmbitos que não o âmbito digital. Eu sei que isto são muitas perguntas, mas isto também só vem cá uma vez por ano e, portanto, nós temos que aproveitar as oportunidades. E há uma coisa que nos preocupa, que é o CIFID. O CIFID prevê investimento em fundos de capital de risco. Isso, aliás, foi alargado recentemente por parte do Governo da AD, mas há um prazo. E há um efeito bomba se esse prazo não for cumprido e as empresas tiverem, de certa forma, pagar os impostos que tinham que pagar porque não aplicaram em ID esses fundos e também do desaparecimento de todo esse capital que foi, no fundo, alavancado em fundos de capital de risco. Como é que, do ponto de vista da estabilidade financeira, estão a acompanhar este horizonte, no caso do CIFID? E, por fim, porque já estou a terminar, Sr. Presidente, queríamos perguntar se sentem algum tipo de impacto do default da TAP SPGS do ponto de vista deste evento de crédito na reação dos mercados financeiros e se sentem que há uma necessidade de rever o regime das SGPS, sujeitando-as a uma supervisão que reforce os mecanismos de transparência e, nomeadamente, o reporte de operações offshore. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Só um momento, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Alberto Fonseca. Permite uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos. Só para clarificar, foi dito pelo Sr. Deputado Miguel Costa Matos, Partido Socialista, que houve aqui um ponto que foi retirado da ordem de trabalhos pelo PSC. Portanto, o que não é verdade, como bem sabe, admito tenha sido por simplificação de linguagem, mas para quem nos acompanha ter consciência, portanto, há aqui um conjunto de pontos que foram retirados da ordem de trabalho por iniciativa do Sr. Presidente, após um alerta do PSC,
porque eles de facto não deviam constar e foi esse o entendimento, portanto não foi adiado pelo PSC, foi retirado da ordem de trabalhos pelo Estamos a meio de uma audição. Muito obrigado. Sr. Presidente, tem a palavra. 5 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Enfim, mais uma vez, acho que, por muito que tenha boa vontade, acho que vou ficar muito longe de responder. Enfim, sobre o baixo nível de investimento das famílias, eu já disse em alguns contextos, e acredito, embora isto... Eu creio que Portugal não tem um problema de aversão ao risco, contrariamente àquilo que muitas vezes se diz. Aquilo que existe é um problema de aversão ao baixo retorno do risco. Portanto, na medida em que se proporcionar maior capacidade de gerar retorno, enfim, mesmo dentro das limitações que possam existir, mas os níveis de investimento podem melhorar substancialmente. Relativamente àquilo que ficou por fazer, enfim, eu creio que mesmo, apesar de não ter dito tudo aquilo que gostava de ter dito na minha intervenção inicial, mas procurei deixar claro que aquilo que verdadeiramente pode fazer a diferença, e não é uma bala de prata ou não é uma solução mágica que permita resultados logo de imediato, mas é o resultado de um conjunto de medidas de política que acabam depois, ao longo do tempo, dar um resultado alinhado com o mercado de capitais desenvolvido, são medidas que estão muito do lado da esfera de um governo e, portanto, não de um supervisor. E muitas vezes, enfim, a CMVM e outras entidades são chamadas reguladores, mas a parcela regulatória é muito menor que a parcela de supervisão, porque esta é a casa onde uma grande parte da regulação surge. Depois, enfim, nós não temos propriamente, não faz sentido uma entidade como a CMVM ter caderno de encargos, nós partilhamos aquilo que é a nossa leitura, do que nos vamos apercebendo e dentro daquilo que é o nosso mandato, e dentro do nosso mandato está a contribuir para o desenvolvimento do mercado e, portanto, isso permite-nos com propriedade, quer quando somos chamados a dar opinião, quer quando achamos que também a podemos partilhar, dar a nossa visão do que é que pode contribuir para o desenvolvimento do mercado. Naturalmente, depois compete aos decisores políticos ponderarem tudo e tomarem as decisões que entenderem. Relativamente ao tema da arquitetura, do modelo de supervisão, eu tinha consciência que ao falar aqui na minha intervenção inicial, isso podia abrir a porta para uma discussão. O que eu procurei, e acho que é importante deixar esta nota, procurei sobretudo, e acho que este era o momento para o fazer, num contexto em que há muita coisa a mudar, nós não devemos deixar para olhar para aquilo que existe e perceber se faz sentido mudar. Portanto, não devemos ficar amarrados ao que existe, mesmo que não haja hoje um problema concreto e que se torne premente rever a arquitetura do modelo de supervisão, mas acho que é importante olharmos e, sobretudo, perante tudo o que está a acontecer a nível europeu, perante os desafios, enfim, quando olhamos, já agora tentando concretizar, quando nós olhamos para aquilo que são as diferentes arquiteturas a nível europeu, nós temos diferentes modelos. Temos single peaks, temos twin peaks, temos modelos como em Portugal, todos eles têm vantagens e têm inconvenientes, dependendo daquilo que possam ser os objetivos, dependendo daquilo também que é a dimensão do país, dependendo daquilo que se privilegia. Se nós privilegiarmos a eficiência, naturalmente um modelo single peak é aquele que teoricamente pode permitir maior eficiência de recursos e, portanto, eu sobretudo que não queria deixar de falar num tema que é um tema que, mesmo que não tenha aqui nenhuma urgência, mas acho que deve estar na parte de trás das nossas cabeças e de vez em quando passar para a frente para podermos refletir sobre ele quando
E é bom que consigamos refletir antes de termos a necessidade de o fazer, porque quando temos tempo e disponibilidade, isso permite fazer uma discussão muito mais tranquila do que quando já não temos alternativa e somos confrontados com a obrigação de tomar a medida. Sobre o Subtec, esse é um plano que é muito importante para a CMVM. Nós beneficiamos de um apoio da DG Reform, que permitiu fazer uma análise daquilo que podem ser as alternativas e, portanto, deu-nos uma espécie de um guião para podermos implementar um plano de Subtec com várias áreas, com vários projetos. Agora vamos ter que perceber qual é a capacidade que temos que executar, porque por trás de cada uma daquelas iniciativas há necessidade de financiamento plurianual. Muitas delas não são coisas que se possam fazer, digamos, contratar hoje e executar no mês, são investimentos que requerem tempo, requer também capacidade do lado da própria CMVM para digerir aqueles temas. Nós estamos a falar de coisas que estão a acontecer, onde o livro não está escrito, está a ser escrito e, portanto, temos que ir aprender a escrever o livro, mas nós, quando olhamos para aquilo que hoje são as necessidades, para a forma de funcionar os mercados e quando olhamos para o futuro, achamos que é perfeitamente imprescindível ter capacidade de incorporar estas ferramentas de uma maneira que seja compatível com as nossas capacidades também de as absorver e tirar partido delas. Sobre o MICA, de facto está atrasado e acho que até publicamente nós não temos problema nenhum, pelo menos do lado da CMVM, em assumir que uma parte do atraso até teve do lado dos supervisores, não por vontade de atrasar, mas porque as discussões foram muito intensas e genuinamente no sentido de tentar perceber os problemas e encontrar as melhores soluções, e isso não se faz sem tempo, sobretudo quando é preciso perceber e, portanto, mesmo com a melhor das boas vontades. Acho que já estou fora de pé, não é? Sim, Presidente. Depois, se calhar, para responder uma segunda ronda. Muito bem. Para terminarmos a primeira ronda, passarei a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP. Antes, queria relembrar os grupos parlamentares, senhores e senhores deputados, das inscrições para a segunda ronda. Muito obrigado. Sr. Deputado, tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar o Presidente da CMVM, o Dr. Luís Laginha de Sousa, pela sua exposição inicial, que foi bastante detalhada, bastante abrangente e explicativa do bom trabalho que a CMVM tem estado a fazer nestes últimos anos. Para nós, CDS, mercados financeiros bem regulados são fundamentais para reforçar a confiança quer das famílias, quer nas empresas no mercado de capitais, e consideramos que esse é um fator absolutamente decisivo para o desenvolvimento económico do país. Olhamos para um mercado de capitais dinâmico, ativo, como um instrumento fundamental de alocação de poupanças, de maior retorno e de melhores condições de financiamento para as empresas, e por isso entendemos que devemos fazer tudo, enfim, enquanto grupo parlamentar que apoia o Governo e no âmbito da Assembleia da República e designadamente aqui na COFAP, para promover um mercado de capitais mais dinâmico, mais robusto e mais capaz de permitir precisamente um desenvolvimento económico do país mais virtuoso. O atual programa do Governo inclui um conjunto de medidas para incentivar a aplicação das poupanças, como a criação de contas poupança isentas de impostos, num regime muito semelhante ao 401k que é aplicado nos Estados Unidos, que permite uma alocação de parte do rendimento isento de IRS para a poupança, mas efetivamente continuamos a ter um mercado de capitais que, na nossa perspectiva, fica aquém do que seria exigido para um país como Portugal, precisamente para uma alocação mais eficiente de poupanças, para um maior retorno das famílias, para mais investimento e para melhores condições de financiamento das empresas. E, neste sentido, gostava de lhe fazer algumas perguntas. Desde logo, sabemos que 2024 foi o ano que marcou o maior volume de registros e autorizações de novas entidades gestoras e de fundos de investimento, incluindo a forma societária que permite investir em qualquer tipo de ativo. E a primeira pergunta que eu lhe gostava de fazer é, considerando este elemento bastante positivo para o nosso mercado de capitais, se a CMVM está capacitada, sobretudo em termos de estrutura e de recursos humanos, para o crescimento acelerado deste setor. É um setor que reputamos fundamental,
em termos de investimento e designadamente fundos de investimento, e por isso consideramos que era muito importante que a CMVM tivesse capacidade de acompanhar a aceleração e o crescimento deste setor. Em segundo lugar, perguntava-lhe qual é a evolução dos resultados obtidos nos testes no contexto sandbox que as empresas fazem às potencialidades do mercado de capitais. E nessa perspectiva, para além de uma avaliação, também perguntar-lhe que poderá fazer este Parlamento no âmbito da sua capacidade de iniciativa legislativa e a própria CMVM para aprofundar as soluções que o nosso mercado de capitais oferece às empresas. Depois, também um aspecto importante e relevante e de elogio, de acordo com os dados que pudemos averiguar, registou-se o mínimo de reclamações registadas pelos investidores e pelas entidades. Penso que ficou abaixo das 300, o que é bastante significativo. E a pergunta que eu lhe faço é o que é que contribuiu para essa melhoria e o que é que poderá ser feito no sentido de consolidar esta tendência, no sentido desta tendência se manter no futuro. Finalmente, mais duas questões. Considera ou não desejável a CMVM um modelo das contas de poupança isentas de imposto no contexto do mercado de capitais português, como forma de incentivar esse mesmo mercado? E, para além disso, que outras iniciativas pretende a CMVM tomar para incentivar uma maior alocação das poupanças das famílias para o investimento na economia, designadamente através do mercado de capitais? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então a palavra ao Sr. Presidente da CMVM. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. De facto, agradeço as suas palavras e, enfim, essa partilha de visão relativamente à importância do mercado de capitais, que é amplamente partilhada. Enfim, relativamente ao tema das contas poupança que possam facilitar o investimento no mercado, penso que é um caminho que faz sentido. Naturalmente que nestas matérias depende depois muito da forma como for operacionalizada, mas quando nós olhamos à volta e quando procuramos ver naqueles países, enfim, nós nunca temos que imitar ninguém, mas não nos devemos deixar de inspirar naqueles que produzem bons exemplos. E naqueles países que, do ponto de vista de desenvolvimento do mercado, são bons exemplos, de facto, estes instrumentos estão lá e são uma parte importante a suportar o sucesso do dinamismo desses mercados. O caso concreto, o caso nórdico é um desses exemplos, enfim, mas também o Reino Unido, os Estados Unidos. De facto, uma conta que facilite o investimento em mercado, que tenha, naturalmente, um tratamento fiscal que seja competitivo com outras alternativas, que permita ao investidor liberdade de aplicação no sentido de maximizar o retorno, enfim, na expectativa de que essa maximização possa ser canalizada para o país, se o país tiver entidades que consigam dar esse retorno máximo, que é importante, e cumprir facilmente as suas obrigações fiscais é um elemento importante. Muitas vezes as pessoas até não se importam de pagar mais desde que lhes resolvam a questão de como é que cumprem as obrigações fiscais. E, portanto, este é um elemento que até mesmo para a própria autoridade fiscal acho que deve ser tido em conta. E esta perspectiva levou-nos também, e eu não quero estar a responder a um Sr. Deputado com perguntas, mas elas estão ligadas. Nós chegámos a ter este tema de ver se era possível uma conta de títulos que tivesse um bocadinho paralelo com aquilo que existe na atividade bancária, mas não temos instrumentos para impor isso aos bancos, portanto, dependeria sempre da vontade e, portanto, este caminho aqui parece-nos que faz muito mais sentido, dependendo da forma como for implementado. Relativamente à Sandbox, é uma iniciativa que enfim, não vou dizer que não tem paralelo, mas não se encontra nos outros, pelo menos nos colegas de supervisores, não se encontra, e devo dizer que é muito difícil para uma entidade que é supervisora e reguladora poder
ir até aonde às vezes deveria ir neste tema do desenvolvimento, porque invariavelmente este tipo de iniciativas requerem sempre o apoio de um conjunto de entidades que são eles próprios agentes do mercado e, não raro, são eles próprios supervisionados. Quer dizer, uma iniciativa como a Sandbox, nós precisamos trazer bancos de investimento, precisamos trazer entidades de rating, portanto, um conjunto de entidades que são eles que depois acabam por dinamizar, mas no momento em que estão ali connosco, é uma cooperação e depois, noutro momento, também são supervisionados e, portanto, isto está ligado com um outro ponto que eu não tive a oportunidade de dizer na minha intervenção inicial, ou pelo menos de uma forma clara, mas que é, de facto, fazia sentido, e eu sendo, enfim, um convicto adepto de que os agentes económicos devem ter espaço, e, portanto, para atuar de uma forma liberal, mas onde há falhas de mercado, o mercado deve intervir. E se demonstrar que, de facto, há aqui uma falha de mercado na capacidade de estimular a vinda para o mercado, poderia fazer sentido olhar para exemplos que existem no Luxemburgo, em França, onde há entidades que depois podem ser mais do lado público ou privado e que têm este mandato claro de contribuir para o desenvolvimento do mercado, para a promoção da indústria de serviços financeiros desses países, e os supervisores, enfim, estão lá, mas não são eles a locomotiva, porque eles não têm capacidade de ser a locomotiva. Não devem ser contra vapor, mas não podem ser a locomotiva. Portanto, esta é uma matéria onde há aqui espaço para pensar e se melhorar. Relativamente às reclamações, enfim, eu não posso dizer, não podemos nestas coisas cavalgar a onda e dizer que é porque somos muito bons a fazer. Há circunstâncias que têm a ver com o mercado, às vezes as próprias condições do mercado, quando o mercado é favorável, temos que ter consciência de que o número de reclamações desce. Mas também não quer dizer que não haja aqui mérito na capacidade da CMVM de também dar respostas atempadas e, portanto, e com isso também reduzir o número de reclamações. Enfim, haver reclamações, às vezes, faz parte e em alguns casos, se calhar até não haver reclamações é mau, porque é sinal de que não há mercado e, portanto, há um nível de reclamações que tem que existir, sem prejuízo de devemos fazer todo o que está ao nosso alcance para que elas sejam reduzidas ao mínimo. Enfim, sobre a Sandbox e outras iniciativas, eu acho que cobri aqui, ainda tenho tempo, então... Ainda tenho 3 minutos. O que é que eu posso aqui... E já agora, Perdão? Doutor, se me permite, e se ainda tiver tempo, a questão relacionada com maiores autorizações em 2024 das novas entidades gestoras e de fundos de investimento, se pudesse responder a isso. Muito obrigado. Tem 2 minutos, está bem? Tem 2 minutos. Sim, sobre esse tema, a convicção que nós temos, é sempre muito difícil nós estabelecermos uma relação causa e efeito, mas a convicção que temos e por aquilo que resulta também da relação que temos com as entidades, de facto o novo regime de gestão de ativos, essa peça foi uma peça legislativa essencial para poder permitir aqui criar um dinamismo nesta área. Portanto, esse é um claro exemplo, e se conjugarmos isso com o regime das empresas de investimento, a alteração do Código de Valores Mobiliários, de facto, houve um conjunto de peças de grande relevância e de grande impacto que, se estou certo, dão um contributo muito relevante para explicar o dinamismo que se tem verificado em partes do mercado. Isto também nos permite perguntar, mas porquê é que não se verifica noutras partes, nomeadamente na parte dos emitentes de mais empresas e de emissões, e de facto aí a convicção e aquilo que resulta é que não é só isso que é relevante, tem que haver aqui outro tipo de estímulos, e se eu ainda tenho tempo, há 2 anos nós tivemos na Conferência Anual
anual da CMVM, eu nunca deixarei de recordar a intervenção de um senhor com um nome curioso, Charnit Charnchainarang, tailandês, que veio partilhar a história daquilo que foi também o calvário para desenvolver o mercado de capitais tailandês, mas que com as medidas certas, e muitas delas ligadas a uma dimensão de fiscalidade, os resultados apareceram no sentido que se pretendiam. Muito obrigado, Sr. Presidente. Encerramos então a primeira ronda. O Sr. Deputado Paulo Núncio vai intervir na segunda. Eu presumi que não. Muito bem, então teremos 3 inscrições. Começaremos pelo deputado Ricardo Carlos, do PSD. Portanto, esta segunda ronda será questões corridas dos grupos parlamentares. O Sr. Presidente depois terá 6 minutos no total e no final. O Sr. Deputado Ricardo Carlos tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou só aqui, Sr. Presidente, tocar em 2 ou 3 pontos que penso que não terá respondido e que se revelam relevantes, que é o impacto daquilo que tem sido e que foi o vosso primeiro plano anual de literacia financeira, e também do portal do investidor, da resolução alternativa de litígios, perceber se estes mecanismos estão ou não estão a chegar aos investidores não profissionais e se estão ou não estão a criar mercado. Se já é possível ou não tirar essas conclusões. E em segundo lugar, relativamente àquela que é a forma de chegar a estes investidores não profissionais, através das redes sociais, que já falámos um bocadinho aqui, e também da questão dos influencers, mas eu questiono se existe ou se está prevista alguma articulação, e no que diz respeito à questão da fraude, à questão do alerta, à questão da proteção, articulação, por exemplo, com entidades como a ASAI, a PSP, a GNR ou até entidades internacionais. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então a palavra à Sra. Deputada Patrícia Almeida, do Partido Chega. Sra. Deputada, tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Dr. Luís Lajinha de Sousa. Num cenário económico cada vez mais complexo e globalizado, é sem dúvida o papel da CMVM importante e crucial. Eu iria direto às perguntas que tenho para lhe fazer, e porque há pouco falou do regulamento, em resposta ao PS, do regulamento europeu MiCA, e ao facto de não estar ainda esclarecido efetivamente quem é que será a entidade a quem compete ter autoridade e dar autorização e supervisão a estes prestadores de serviços de criptoativos. E a minha pergunta direta é se já houve alguma abordagem ou alguma informação sobre se será a CMVM a quem caberá a tarefa de controlar, de autorizar e de supervisionar estes prestadores de serviços de criptoativos. Depois, há pouco na sua intervenção falou sobre as prioridades para o futuro da CMVM e do vosso plano de atividades. Elencou 4 pontos essenciais dessas prioridades, desde logo o conhecimento, a confiança, o desenvolvimento do mercado e os resultados. Aqui, em relação à confiança, e perguntava-lhe concretamente, num mercado cada vez mais a caminhar para a digitalização, para uma evolução rápida daquilo que são os players de mercado, do que é a intervenção e a interação, por exemplo, da inteligência artificial, de como é que a CMVM se está a preparar para estes novos desafios, para a rápida digitalização, para as questões da cibersegurança, desde logo porque referiu também que existe uma dificuldade por parte da CMVM em reter talento esse capaz de fazer esta supervisão. E depois terminava com uma questão concreta e também neste sentido, que é, considerando de facto esta crescente relevância dos criptoativos e das plataformas descentralizadas,
como é que, mesmo não sendo ou não tendo ainda conhecimento se serão ou não os players neste mercado, como é que a CMVM conseguirá abordar a regulação destes novos instrumentos, destas novas tecnologias, até porque há pouco, quando falámos da questão dos influencers, não nos podemos esquecer que muitos destes influencers servem para, ou têm servido, digamos assim, para incentivar a entrada no mercado de players nesta relação com os criptoativos. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Almeida. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos, do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta segunda ronda é uma oportunidade para a CMVM poder responder àquilo que não respondeu na primeira ronda e destacava, em primeiro lugar, o efeito bomba do final do prazo dos fundos de capital de risco CIFID. Em segundo lugar, a questão da resiliência operacional das infraestruturas do mercado financeiro, tanto a nível digital como energético e outros. Em terceiro lugar, a questão do mecanismo alternativo de resolução de litígios, que neste momento abrange apenas 17 empresas de investimento e, portanto, procurar obter esclarecimentos nesse sentido. Perguntámos ainda sobre as SGPS, se tiverem a oportunidade de responder. Acrescentávamos a isto apenas coisas de resposta rápida, designadamente se o Governo ouviu a CMVM na elaboração da dimensão de literacia financeira do programa que agora propõe para a Educação para a Cidadania e se este tem em conta o plano que a CMVM desenvolveu o ano passado sobre esta matéria. Tendo ainda um minuto e na esperança que, porventura, mesmo que não nos possa responder, dado que estes outros assuntos que referi são para nós prioritários, colocar ainda assim em cima da mesa, para eventuais futuras discussões convosco, a importância de olharmos para o cumprimento das matérias ESG e CSRD, porque há uma grande evolução que será preciso fazer do ponto de vista do governo societário, e, por fim, uma matéria que para nós é de grande importância, os peritos avaliadores de imóveis. Tivemos várias instâncias, ao longo dos últimos anos, de uma grande volatilidade no preço de venda de imóveis. Os casos mais famosos são os dos bancos, que vendem a um valor baixo e depois são revendidos passado pouco tempo a um valor alto, mas existem em empresas de investimento muitos outros casos destes. E isto aponta para uma clara deficiência na atuação dos avaliadores de imóveis e, porventura, uma falta de capacidade de perceber, como entidade de supervisão e regulação, como é que os avaliadores de imóveis estão a falhar e, portanto, a dar avaliações de imóveis que rapidamente sofrem de evoluções que vão para lá da evolução média dos preços da habitação. E isto é um assunto que veio nas conclusões da Comissão Parlamentar de Inquérito do Novo Banco, é algo sobre o qual o Partido Socialista já tem iniciativa legislativa preparada e sobre a qual gostaríamos de perceber a perspectiva da CMVM sobre as lacunas que existem em matéria de supervisão. Mas reitero, Sr. Presidente, Sr. Presidente da CMVM, para nós a prioridade é também percebermos, agora em relação aos temas dos fundos de capital de risco do CIFID, da resiliência operacional, como é que Vossas Excelências entendem que o mercado está. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então a palavra ao Sr. Presidente da CMVM para responder às questões. Tem 6 minutos no total, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Sobre impactos do Plano Anual de Literacia Financeira, Portal de Investidor Geral, nós não conseguimos estabelecer uma ligação entre estas iniciativas e aquilo que, porventura, é a materialização disto em investimentos. Achamos que elas dão um contributo, enfim, são instrumentos que são importantes. A literacia financeira, enfim, é um poço sem fundo, no sentido de que, por muito mais que façamos, parece que há sempre muito mais a fazer, mas isso não lhe retira nenhuma relevância e é importante ter presente. A literacia financeira é a primeira linha de defesa dos cidadãos e, portanto, nós termos cidadãos conscientes e com uma boa literacia financeira, esse é um elemento absolutamente crítico, é aquilo que permite às pessoas poderem lidar com os desafios, porque é impossível nós termos um polícia atrás de cada um daqueles que pode prevaricar e, portanto, um aspecto que estamos a querer, e isso em articulação até com as outras autoridades que integram o Plano Nacional de Formação Financeira, é também
perceber melhor qual é o impacto e como é que nós podemos dirigir melhor o esforço, justamente porque essa é uma matéria onde nós temos também de ter muito cuidado com a forma de utilizar os recursos e, portanto, é um tema ao qual queremos dar atenção, é perceber qual é o efeito para poder ex ante definir as políticas que possam ter mais efeito e monitorizar ex post. Enfim, portal do investidor também, estes temas são temas que contribuem para a informação, para o esclarecimento, e a informação é o elemento essencial da supervisão. A atividade da CMVM é focada na prestação de informação, porque é esse o elemento de suporte às decisões, não é ter aqui uma atitude paternalista, dizer investe aqui ou investe ali, é assegurar que existe boa informação para que os agentes económicos possam fazer boas escolhas e que aqueles que têm que prestar essa informação a prestam adequadamente. Sobre os temas do MICA, enfim, nós tivemos a ocasião de encontrar, convergir naquilo que são as autoridades que fazem parte do CNSF numa proposta sobre a repartição de funções entre supervisão prudencial, supervisão comportamental, supervisão de branqueamento de capitais. Isso foi vertido naquilo que foi a proposta que chegou ao Ministério. Enfim, depois agora haverá necessariamente decisões políticas e esta Casa também se pronunciará sobre o mesmo. Portanto, aquilo que chegou reflete um consenso a que as autoridades de supervisão chegaram enfim, e há repartição entre as matérias. Sobre o tema da confiança, de facto, é algo que é dificilmente quantificável e tangível, mas por isso mesmo tem que ser protegido e neste contexto digital eu referi e não posso deixar de enfatizar, é fundamental uma entidade de supervisão ter capacidade de integrar e de ter as ferramentas para lidar com este tema e agora pegando também complementa o que referi há pouco, atuar nestas matérias requer não só essas capacidades internas, mas elas requerem necessariamente uma grande capacidade de cooperação, seja a nível doméstico, mas seja também a nível internacional. Nestas matérias, a cooperação é absolutamente imprescindível e, portanto, naquilo que for possível fazer, e às vezes com entidades que até podem parecer estar desligadas dos mercados financeiros, mas que têm pontos de contacto com as operações que passam no mercado financeiro, nós não deixaremos de estimular e de estar disponíveis para interagir e encontrar as formas de cooperar com essas entidades que têm seguramente também a proteção do bem comum e a defesa do consumidor naquilo que são as suas prioridades. E todas as que referiu, enfim, não excluo nenhuma delas e haverá também outras. Sobre, enfim, como é que, bem, sobre o MICA, de facto, já referi, sobre ainda o efeito não vou utilizar a expressão do Sr. Deputado, mas a questão do CIFID, há que ter presente que este tema é supervisionado pela autoridade tributária e, portanto, há aí seguramente um tema que tem que ser endereçado à autoridade tributária. Nós supervisionamos os fundos, as sociedades gestoras dos fundos, enfim, e que têm que cumprir as regras, depois a forma como o tipo de fundos que lá chegam, os investidores, há aí outras matérias que ficam fora. Sobre o efeito do apagão e da resiliência operacional, foi um tema que nós monitorizámos muito de perto, enfim, quer no dia, à medida que as coisas estavam a acontecer, quer também depois. A terminologia que se utiliza para isto normalmente é fazer os post-mortem, portanto, depois dos acontecimentos, tentar analisar tudo aquilo que aconteceu. Não detectámos situações que tivessem, no momento em que estava a acontecer, posto em causa a integridade dos mercados. As entidades que operam continuaram a operar, mas naturalmente que o que aconteceu deixou também pistas. Era bom que não tivesse acontecido, é melhor que não aconteça, mas temos que, nestas matérias, uma vez que não podemos corrigir o passado, aquilo que devemos fazer é procurar tirar lições, e há seguramente lições, quer no plano nacional, quer também de partilha internacional, embora aqui o impacto tenha sido sobretudo Portugal e Espanha, mas há também aqui uma boa
cooperação, pelo menos a nível de supervisores, e há aqui lições, e ainda não as digerimos todas, mas a mensagem, penso que era importante deixar, a mensagem que quero deixar é uma mensagem de tranquilidade relativamente à capacidade de lidar com estes temas. Sobre, eu não sei como é que ainda, sobre efeitos do apagão, portanto, sobre o RAL, o RAL tem vindo a ser alargado e ele hoje tem um leque muito mais abrangente de entidades, portanto, para além das instituições de crédito, tem as empresas de investimento, as sociedades gestoras, portanto, neste momento um total de 100 entidades e nós, naturalmente, temos disponibilidade e interesse em que ir alargando e temos a ideia que já houve investidores, enfim, pessoas que recorreram a este instrumento. O último número que eu tinha, não sei se, enfim, estão-me aqui a fazer sinal, não se pode, é informação de supervisão, mas já houve recurso a este instrumento, o que significa que ele está a funcionar e está disponível e, portanto, faz parte do leque de instrumentos e acreditamos que é importante que seja o próprio mercado a mobilizar-se para criar os instrumentos que podem, porventura, contribuir para colmatar lacunas de proteção que existam e o RAL claramente enquadra-se neste contexto. Sobre se o Governo ouviu a CMVM na literacia financeira, enfim, especificamente ouvir no sentido de nos convocar. Nós estamos muito ativos naquilo que é o Plano Nacional de Formação Financeira e, portanto, aí são discutidas, são articuladas as estratégias relacionadas com a literacia financeira. Está a CMVM, está o Banco de Portugal, está a ASF, o próprio Ministério da Educação e, portanto, um conjunto de outras entidades, e eu peço desculpa de não as referir, não é a menosprezar aquilo que é o contributo de cada um e, portanto, esse é também um espaço onde há muita informação que pode claramente ser de grande utilidade no contexto daquilo que possam vir a ser, que são a definição das políticas públicas por parte do Governo. E penso que... Muito obrigado, Sr. Presidente. Dando por encerrada, então, esta audição à CMVM. Resta-me agradecer ao Sr. Presidente, aos restantes membros da CMVM, esta audição e, portanto, não havendo mais nada a discutir, mais pontos a abordar, dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado.